Bom dia, crianças! Mais um dia juntos na presença do Senhor. Como que vocês estão? Como foi a semana de vocês? Eu espero que tenha sido muito boa, viu? E para começar hoje nosso encontro juntos, vamos orar ao Senhor, pedir a bênção dele para hoje, tudo bem? Então vamos lá fechar os nossos olhos, pensar em Deus e vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais esse sábado, nós te agradecemos pela semana maravilhosa que o Senhor nos deu, nós te agradecemos pela nossa família, pela nossa casa e que o Senhor abençoe o encontro de hoje, que seja muito legal. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, amém, que legal! Então vamos começar cantando? Hoje a gente vai cantar essa música aqui, ó. Desejando bom dia, vamos lá? Bom dia, com alegria, desejo pra você um belo dia, andando na companhia do nosso Salvador que nos quer bem, vai tudo bem. Deu pra lembrar, né? Então vamos cantar de novo, mais uma vez, bom dia. Bom dia, com alegria, desejo pra você um belo dia, andando na companhia do nosso Salvador que nos quer bem, vai tudo bem. Muito bem. Nós queremos desejar um bom dia para vocês. Já começamos de uma forma muito boa, não é verdade? E nós só podemos ter um bom dia, só podemos ter uma vida feliz se nós andarmos juntos com Jesus. E agora a gente vai cantar essa música aqui, ó, que as crianças da igreja amam, não é verdade? Então lembra que quando a gente cantar o pare, a gente tem que fazer uma estátua, tá bom? Então vamos lá! Pare! Eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare! Eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão. Agora vive em meu coração. Pare! Eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare! Eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare! Eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão. Agora vive em meu coração. Pare! Eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Muito bem! Hoje nós vamos ter uma história muito legal, só que não vai ser eu que vai contar, vai ser a tia Mari, tá bom? Só que antes de chamar ela para vir aqui contar, eu quero lembrar todo mundo de curtir o nosso encontro, dá uma curtida aí no vídeo, compartilha com todas as crianças. Nossos encontros de sábado estão sendo muito legais, nós estamos amando fazer para vocês, crianças, e nós sabemos o quanto isso é importante, poder falar de Deus toda semana junto com vocês, poder ensinar uma coisa nova sobre a Bíblia. É muito legal, né, poder aprender mais de Deus, ainda mais nesse momento que estamos em casa. Então aproveita e compartilha com todos os seus amiguinhos, porque é muito legal.
Eu também quero lembrar os pais e todo mundo do nosso culto de amanhã, às 10 horas da manhã. Todo domingo aqui no canal nós temos o nosso culto com a igreja toda reunida e tem sido muito bom, edificante para nós, então eu quero chamar todos vocês para participar conosco, tá bom? Então é isso, e agora pode vir, tia Mari, contar a história pra gente. Bom dia, crianças! Bom dia, tia Mirella, tudo bem? Gente, eu tô com muita saudade de vocês, muita mesmo. Eu tô com saudade de estar na igreja, de ver vocês, de poder abraçar bem forte, de poder perguntar de pertinho como foi sua semana, como foi as aulas na escola, como foram as aulas na escola, o que você fez de legal essa semana. Se você quiser me contar, conta lá nos comentários no Instagram, na foto que a gente vai postar agora. Como é que você tá? O que você tá fazendo na sua casa? Como tá a sua semana? O que mais de legal você tá fazendo? Então, antes da gente começar, eu queria incentivar você a olhar os vídeos do nosso canal, aqui no canal do Claudemir Pontes, e olhar tudo que a gente tem feito para as crianças. Nós temos disponibilizados lives muito legais. A nossa última série foi sobre o tabernáculo. Se eu fosse você, eu corria lá logo depois desse vídeo e ia lá ver o que Deus queria ensinar para o povo de Israel e para a gente através do tabernáculo. Dá uma olhadinha lá, confere lá, depois você me conta se você gostou, tá bom? Outra coisa, semana passada a tia Mirella contou uma história muito legal. Uma história missionária, na verdade, uma história sobre o Jackson. Hoje nós vamos tratar um assunto diferente também. Um assunto que eu acredito que faz tempo que a gente não estuda, mas é um assunto muito importante para a vida do cristão. Muito importante para a vida de qualquer cristão de qualquer idade. Sobre o que será que nós estamos falando, hein? Primeiramente, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia. Você tá com a sua Bíblia aí? Se você não tá com a sua Bíblia, pega a Bíblia do seu pai, pega a Bíblia da sua mãe que tá aí assistindo o culto com você, ou mesmo o celular, o aplicativo do celular, e vamos encontrar nosso versículo. O versículo que a nossa história está baseada, tá bom? Então vamos lá. O nosso versículo, ele fica em 2 Crônicas, lá no início da Bíblia. 2 Crônicas 6:19. 2 Crônicas 6:19, tá bom? Vamos lá. Vamos olhar lá. O que o nosso versículo quer nos ensinar e sobre o que nós vamos falar hoje. 2 Crônicas 19, desculpa. 6:19. Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a tua súplica, ó Senhor, meu Deus, ouvindo o clamor e a oração que teu servo faz diante de ti. Hoje nós vamos falar sobre oração. Então aqui esse versículo é um clamor do escritor, pedindo para Deus ouvir a oração que ele faz, que ele está fazendo e atender os pedidos que ele está fazendo para Deus. Então, em outra versão, esse versículo diz assim: ó Senhor meu Deus, eu sou teu servo, escuta a minha oração e atende os pedidos que te faço. Nossa lição hoje é sobre oração. Aqui, esse autor ele está escrevendo, pedindo para Deus, né? Ó Senhor, meu Deus, Deus é meu Deus e o seu Deus também, né? Eu sou teu servo. O que significa ser servo de Deus? Ser obediente a Deus, servir a Deus, fazer o que Deus manda. O que Deus manda na Bíblia, o que Deus manda a gente fazer através das pregações do pastor, através da lição da escola bíblica. É ouvir a Deus, é servir a Deus e obedecer os mandamentos de Deus. Então, esse autor aqui, ele era servo de Deus. Nós estamos falando no caso de Salomão aqui, tá bom? E Salomão estava falando: eu sou teu servo, eu te obedeço, Senhor. Escuta a minha oração, atende os meus pedidos.
Agora me responde uma coisa. Deus, ele ouve todas as nossas orações, será? Será que ele atende todas as nossas orações? Para começar, o que é oração? Oração é uma conversa com Deus. Oração é você chegar diante de Deus e falar tudo o que você quiser. É você contar sobre o seu dia, contar como você está se sentindo, se você está triste, se você está feliz. Oração é uma conversa com Deus. Deus não é nosso amigo? Deus é nosso amigo, não é? E quando a gente tem um amigo, o que a gente faz com esse amigo? Para conhecer mais ele, para ter mais intimidade, a gente conversa, na verdade. Com Deus não pode ser diferente. Com Deus, nós podemos conversar através da oração. Nós podemos pedir coisas para Deus, nós podemos agradecer a Deus através da oração. Então, a oração nada mais é do que uma conversa com Deus, certo? Nós não podemos ter vergonha ou medo de orar, ou ficarmos chateados por não sabermos direito quais palavras usar para falar com Deus, porque Deus conhece todos os nossos pensamentos. Deus ouve tudo que a gente vai falar e Ele não se importa da forma que a gente vai falar. Então não tenha vergonha, somente fale. Deus, ele vai te ouvir, ele vai te entender. Isso é oração, certo? Agora responde uma coisa para mim. Quem será que pode orar? Todos nós podemos orar. Eu posso orar, você pode orar, sabia? A sua mãe, o seu pai, o seu avô, todo mundo. Mas nós temos que ter uma coisinha para poder orar a Deus. Nós temos que ter fé. Você sabe o que é fé? Fé é quando você acredita muito que alguma coisa pode acontecer. Fé é você acreditar nas coisas que não aconteceram ainda, nas coisas que você não pode ver. É acreditar que Deus pode fazer todas as coisas, que Deus é poderoso. Lembram lá da lição do tabernáculo? Deus é poderoso para fazer qualquer coisa. Então, Ele pode sim ouvir todas as nossas orações e Ele é poderoso para responder e para fazer tudo o que a gente pede para Ele em oração. Só que nós temos que acreditar que Ele pode fazer todas as coisas, porque Ele é o Deus do impossível, certo? Outra coisa, por que será que nós devemos orar? Nós devemos orar porque Deus é nosso amigo, não é verdade? Através da oração, nós podemos falar com Deus, orar a Deus, pedir coisas para Deus e também nós podemos adorar a Deus através da oração. A oração é uma forma de adoração a Deus também. Então, é por isso que nós oramos e para também nós nos tornarmos mais conhecidos de Deus, mais amigos de Deus. Então, antes da gente passar, né, para outra parte aqui da lição, a gente vai terminar essa parte aqui. Quando nós podemos orar? Quando nós podemos orar? Nós podemos orar o tempo todo. O tempo todo estejamos comendo, a gente pode estar na escola, a gente pode estar num hospital, numa lanchonete. Nós podemos orar e não precisa ser uma oração falada somente com a boca. Nós podemos orar em pensamento, sem falar nada, porque Deus, ele conhece todos os nossos pensamentos. Nós podemos orar o tempo todo e podemos orar em qualquer lugar, seja na escola, seja na lanchonete, seja comendo um lanche com seus pais, seja jantando, seja assistindo um filme, seja um pensamento em algum lugar onde você não pode falar. Deus conhece o seu pensamento, então você pode orar a Deus em pensamento também, sabia? Outra coisa, nós podemos orar ajoelhados, de pé, sentados, deitados. E não precisamos estar necessariamente de olhos fechados, sabia? Porque, mais uma vez, Deus conhece todos os nossos pensamentos. Então, nós não precisamos falar ou não precisamos mostrar para Deus que nós estamos orando. Ele sabe, porque Ele conhece. E nós oramos a Deus em nome de Jesus. Porque Jesus, ele é o nosso intercessor. É quem pede para Deus para realizar as coisas para nós. Então, por isso é muito importante orar em nome de Jesus. A Bíblia nos ensina a orar desse jeito.
Agora, como eu perguntei lá no início da lição, Deus responde todas as nossas orações? Sim, Deus responde todas as nossas orações. Deus, ele tem três tipos de oração para três tipos de resposta para as nossas orações, certo? Mas ele responde todas as nossas orações. Então, eu trouxe esse semáforo aqui, ó, para ilustrar os três tipos de resposta que Deus pode dar para nossas orações. Quando nós vamos atravessar a rua, nós vemos o semáforo, não é verdade? Para atravessar na faixa de pedestres. E no semáforo nós temos essas três cores: vermelho, amarelo e verde, certo? Quando tá vermelho, para nós podemos atravessar? Não, nós temos que esperar o sinal ficar verde para pedestre para a gente poder atravessar, certo? E para quem tá dirigindo, se o sinal estiver vermelho, significa que ele não pode ultrapassar, certo? Certo. O amarelo significa espere. Espere que o sinal tá fechando. Ou você vai poder atravessar, ou você vai poder passar, certo? Ou você vai poder dirigir novamente, para quem tá dirigindo. E o verde significa que está livre, certo? Se for para pedestre, o pedestre pode atravessar. Se for o sinal para quem tá dirigindo, a pessoa pode dirigir livremente, certo? Certo. Então, Deus pode dar esses três tipos de resposta para nós também. Ele pode responder nossas orações com um sim, com certeza. Então, às vezes, nós fazemos orações onde Deus responde sim. Eu posso te dar isso porque é da minha vontade. E isso é muito bom. Nós ficamos muito felizes quando Deus responde as nossas orações assim, né? Então, Deus pode responder sim. Pode demorar um pouquinho, mas ele pode responder sim. Deus pode responder, espera, não é a hora ainda. Não é a hora de você receber o que você está me pedindo. Talvez não seja a hora de alguém ser curado, talvez não seja a hora de você ter um brinquedo que você tanto quer, talvez não seja a hora de seu pai ou da sua mãe ter um emprego neste momento, para ele poder cuidar mais de você, ter mais tempo com você na sua casa. Deus pode responder uma espera para nós, porque Deus, ele conhece passado, tudo que já foi, o presente, o agora e tudo que ainda vai vir, tudo que ainda vai acontecer. Deus conhece tudo, então ele sabe o que é melhor para nós. Ele não quer ver a gente sofrendo. Então ele pega e fala: espera, calma, não é hora agora. Daqui 1 ano, daqui 6 meses eu te dou o que você tá me pedindo. Mas espera mais um pouquinho porque eu tenho algo que é melhor, tá bom? E Deus pode falar não. Sabia que Deus pode falar não para sua oração? Sim, porque assim como não espera, Deus sabe de todas as coisas e Ele sabe o que é melhor para você. E às vezes Ele fala não para alguma coisa que a gente quer porque não é da vontade dEle. Porque não é da vontade dEle que a gente tenha aquela coisa, que a gente alcance aquele milagre, porque Ele quer dar algo melhor para nós, Ele tem um plano melhor para a nossa vida. Então Ele pode responder não e nunca te dar aquilo, mas te dar algo melhor. Então são 3 tipos de resposta, certo? Sim, porque coincide com a vontade de Deus e é muito bom. Espera, calma, não é hora agora, daqui a um tempo você vai ter. E não, porque não é da vontade de Deus e Deus vai te dar algo melhor. Então são esses 3 tipos de oração, 3 tipos de resposta que nós podemos ter de Deus para as nossas orações, tá? Então, agora nós vamos conferir uma história muito linda sobre oração na Bíblia. A Bíblia está recheada de histórias incríveis e maravilhosas. Se você não lê a Bíblia, fica aqui a minha dica, viu? Leia, porque ela está recheada de dicas de Deus para nossa vida com Ele, para a gente se parecer cada vez mais com Jesus, para a gente poder aprender cada vez mais de Deus e crescer, crescer, crescer na fé. Então fica a minha dica. A nossa história de hoje
ela fica lá em Atos, Novo Testamento, tá bom? Então, são aqueles livros novos lá no Novo Testamento. E ela fica em Atos 12, de 1 a 18, tá bom? Depois você confere lá com o seu pai, com a sua mãe, se você quiser ler, se você quiser que eles leiam pra você, pede pra eles também. E a história tá lá na Bíblia. E essa história fala sobre oração. Mas é uma oração diferente, não é uma oração que eu faço sozinha. É uma oração da igreja. Então, na época lá da história de Atos, existia um rei que chamava Herodes. E esse rei, ele era muito malvado. Ele não gostava de ouvir a palavra de Deus. Ele não gostava de saber que a palavra de Deus estava sendo pregada. Então ele perseguia, sabe o que é perseguir? Ele perseguia os cristãos daquela época. Ele maltratava, porque ele não gostava de saber que as palavras de Deus estavam sendo pregadas, que o evangelho estava sendo anunciado. Então, ele era muito mal. E ele até mandou matar um dos apóstolos de Jesus, sabia? Você sabe o que é apóstolo? Apóstolo é aquele que leva a palavra de Deus, que fala sobre Deus, que fala sobre o evangelho, que fala sobre a salvação. Então, naquela época, eles eram chamados de apóstolos. Herodes mandou matar, o rei Herodes mandou matar Tiago, que era um dos apóstolos de Jesus. Pensa só que triste, né? Porque Tiago falava sobre Deus, mas não para por aí não. O rei Herodes mandou prender Pedro. Pedro era outro apóstolo de Cristo, de Jesus. Pedro falava sobre Jesus para todo mundo. E o rei Herodes mandou prender ele, para ele ficar lá na prisão quietinho e não falar mais de Jesus. Pedro, naquela época, ele era o líder da igreja, né, da igreja lá de Atos. E o rei Herodes mandou prender ele. E ele foi para a prisão, como vocês podem ver na figura que eu vou colocar na tela agora. Então, Pedro estava lá, preso. Como vocês podem ver, ele estava acorrentado, né? Então, fica preso é legal? Não, não é legal. Pedro não podia falar do evangelho, não podia falar de Jesus, porque ele estava preso. Mas, como eu disse, Pedro ele era líder de uma igreja lá em Atos. E a igreja de Deus, ela tem uma arma poderosíssima para vencer. Sabe qual é essa arma? Nós estamos falando sobre ela hoje. É a oração. A oração da igreja. Através da oração da igreja, nós podemos obter vitória. O que seria a oração da igreja? É quando todas as pessoas da igreja se reúnem para orar pelo mesmo motivo, pelo mesmo pedido. Nós fazemos isso na nossa igreja, né? Nós fazemos lá uma lista de pedidos e toda a igreja ora por aqueles pedidos. Naquela época eles faziam isso também. E como Pedro estava preso, eles se reuniam para orar na casa de um dos irmãos da igreja todas as noites enquanto Pedro estava preso. E eles oravam com muita fé, acreditando que Deus podia libertar Pedro. Lembra lá que eu falei no início da lição que se a nossa oração for feita com fé, Deus ouve a nossa oração? Então, a igreja se reunia e orava para que Pedro fosse liberto, porque não estava legal ele ficar preso, né? Então, uma bela noite, Pedro estava lá dormindo na prisão e tinha outras duas pessoas do lado dele. De repente, Pedro viu um clarão entrando na prisão. Que será que era esse clarão? Esse clarão era um anjo de Deus. Era um anjo que Deus tinha enviado, que Deus enviou para libertar Pedro da prisão, sabia? Então Pedro viu aquele clarão e quando ele se levantou e o anjo falou: vamos embora, eu vim te libertar.
As correntes que amarravam a mão de Pedro, as mãos e os pés, foram soltas e Pedro ficou solto. Pedro ficou liberto. Ah, e outra coisa, não tinha como Pedro fugir da prisão ou sair sem que ninguém visse ele, porque existiam muitos guardas guardando ali a cela onde ele estava, o lugar onde ele estava. A Bíblia diz que tinham mais ou menos ali uns 16 guardas só olhando e guardando aquela cela para que ninguém fugisse. Então, Pedro viu aquele clarão entrando na cela e de repente apareceu o anjo e o anjo libertou Pedro. Pedro foi liberto, as mãos e os pés foram soltos das correntes e Pedro conseguiu sair da prisão. E aí, só quando ele saiu da prisão é que ele se tocou que ele estava liberto. E aí ele pensou e falou assim: meu Deus, como assim? Deus me libertou. Deus me tirou da prisão. E ele ficou extremamente feliz. E ele viu que Deus tinha feito um super milagre. Era um milagre maravilhoso, porque Deus é poderosíssimo. E aí Pedro saiu da prisão e saiu correndo para a casa de Maria, que era a casa onde os irmãos da igreja estavam reunidos orando por Pedro. E naquele momento, os irmãos estavam lá nessa casa reunidos e orando para que Pedro fosse liberto, para que Pedro fosse solto da prisão. E aí Pedro bateu na porta. Ei! Ei! Abre para mim! E aí o pessoal que tava lá dentro falou assim: ué, essa hora da noite, quem será? Aí uma delas: é Pedro, eu reconheci a voz dele. Não, não é Pedro, todo mundo tá louca, Pedro tá preso. Não, abre então a porta. Aí foram abrir e viram que era o Pedro. Você imagina quão felizes eles ficaram? Você imagina o tamanho da felicidade deles quando eles viram que Deus respondeu a oração deles, que era uma simples oração para que Deus libertasse Pedro da prisão, mas era um milagre, né? Tinha que acontecer um milagre, né? Então, o milagre é aquela coisa que acontece, que nós já vimos também na classinha, que é uma coisa fora do curso natural das coisas, né? As pessoas ficam presas e elas ficam presas por vários anos. Elas não são soltas assim do nada, né? Não é comum entrar um anjo numa prisão e libertar, né, uma pessoa. Então foi um milagre. Você imagina o quanto aquelas pessoas não ficaram felizes por conta de Deus ter respondido aquela oração? Eu imagino que elas devem ter pulado de alegria, orado e agradecido a Deus muito, né? Já aconteceu com você de você fazer um pedido para Deus assim durante muito tempo, clamar e Deus te responder depois de um tempo e te mandar o que você estava pedindo, fazer o que você estava pedindo? É maravilhosa essa sensação, né? Nós sentimos que Deus nos ama, que Deus ouve o que nós pedimos para Ele, que Deus atende os nossos pedidos. E a oração da igreja é ainda mais poderosa. Por mais que as pessoas orem juntas e ao mesmo tempo, Deus ouve todas as orações e Ele responde. E nós temos que orar pela nossa igreja. Nós temos que orar pelas pessoas da nossa igreja, orar uns pelos outros, não somente pela nossa vida, sabe? Não somente pelas coisas que nós queremos, pelos nossos sonhos, pelos nossos projetos. Nós temos que orar pelas pessoas que convivem com a gente, pelos nossos pais, pelos nossos irmãos. Nós temos que orar pela nossa igreja. Você sabia que toda segunda-feira à noite a nossa igreja se reúne para orar? Sim, nós fazemos uma lista de pedidos de orações no domingo durante o culto e na segunda-feira nós oramos pelos pedidos. E quem acompanha o grupo da igreja no WhatsApp sabe que Deus tem respondido às nossas orações, porque a igreja tem se colocado à disposição e orado. Nós temos pedido para Deus para enviar mais pessoas para conhecer a Cristo. Nós temos pedido para Deus curar
pessoas que estão enfermas, pessoas que estão com coronavírus, pessoas que estão com outros problemas de saúde. Temos pedido para Deus dar emprego, para Deus abençoar casas, famílias, e Deus tem feito coisas maravilhosas. Por quê? Porque nós oramos com fé de todo o nosso coração. Nós pedimos para Deus, para Ele fazer, e Deus vê o nosso coração e Ele atende, porque acima de tudo, Ele nos ama e Ele quer o nosso bem. É tão bom falar com Deus, né? É tão bom contar para Deus o que a gente está sentindo no nosso coração, o que a gente está passando, pedindo para Deus cuidar daquele problema para a gente. Não é verdade? Me conta aqui nos comentários, na verdade não aqui nos comentários, porque aqui os comentários são desativados. Me conta lá nos comentários da nossa última foto. Quais experiências que você já teve com Deus através da oração? Que tipo de oração Deus já te respondeu e que você ficou muito feliz? Ou então, que tipo de coisas que Deus te falou não? Ou espera e te deu daqui a pouco, né? Daqui a um tempo, te deu depois de um tempo. Me conta lá o que você achou dessa aula também. E se você gostou desse tema. Agora, pra gente finalizar, eu gostaria de orar por você que não conhece Jesus ainda. Se você chegou hoje aqui no canal e é a primeira vez que você está assistindo essa aula, essa live, esse vídeo, eu gostaria que você soubesse que Deus te ama muito. Deus te ama imensamente. Ele te ama tanto que Ele enviou seu único filho, Jesus, para te salvar. Jesus veio para a terra, Jesus morreu, Jesus sofreu para que você pudesse aceitar Jesus, para que você pudesse reconhecer que Ele é o seu Salvador e para te livrar para sempre de uma vida de pecado, da vida horrorosa que pode ser a nossa vida se a gente não tiver Jesus. E Jesus veio para a terra para te salvar, para você conversar com Deus, para você orar, para você ter relacionamento, para você ler a Bíblia e conversar com o seu Salvador, com o seu Criador todos os dias. E para você morar no céu lá com Jesus. Porque todos nós somos pecadores, todos nós nascemos em pecado. E Jesus é o único caminho para a gente chegar lá no céu. Jesus é o único caminho, Jesus é o único que purifica os nossos corações e nos livra de todo pecado, de todo mal. Ele é o único que pode nos levar para o céu e nos salvar do inferno. Porque como nós nascemos pecadores, nós nascemos condenados a morrer sem Deus. Só que se a gente aceitar Jesus, Jesus vem, limpa o nosso coração, nos ajuda a caminhar e ser parecido com Ele, para que depois Ele venha e nos leve para o céu junto com Ele. Então, se você é novo aqui no canal, eu quero orar pela sua vida nesse momento. Eu peço que você abaixe sua cabeça e agora nós vamos fazer uma oração. Eu faço e você repete, tá bom? Deus maravilhoso, Pai, obrigado, Senhor Jesus, por essa aula, porque nós pudemos conhecer mais de Ti, nós pudemos saber mais sobre oração, que é um meio tão importante de chegarmos a Ti. Deus, eu aceito Jesus como meu Salvador. Eu entendo e reconheço que Ele é o único que pode me levar para o céu e Ele pode me limpar de todo o pecado. Por isso eu lhe peço perdão. Perdão de tudo que eu já fiz quando eu não te conhecia. Perdão pelos meus pecados, por tudo que eu fiz que não te agrada. Que o Senhor limpe o meu coração e me ajude a caminhar contigo a cada dia. Eu reconheço que Jesus é meu Salvador e eu quero viver uma vida ao lado de Jesus. Muito obrigada por tudo que o Senhor fez por mim naquela cruz, Jesus. Eu te aceito e reconheço como meu único Salvador. Obrigado, perdoe os meus pecados e eu quero morar no céu contigo. Em nome de Jesus, amém. E agora nós vamos fazer mais uma oração antes de encerrar. Essa oração nós vamos pedir para que Deus
encha o nosso coração com amor, com sabedoria, para que nós possamos orar cada vez mais, para que nós possamos pedir a Deus cada vez mais sobre a nossa família, que nós possamos ter um relacionamento cada vez maior com Deus. Então, abaixe sua cabeça e vamos orar juntos. Senhor Jesus, muito obrigado por essa aula, muito obrigado por tudo que nós aprendemos. Obrigado porque o Senhor nos salvou e também porque o Senhor nos ensina dia após dia coisas importantes para a nossa fé, para podermos crescer na Tua Palavra e no conhecimento do Teu amor. Que o Senhor nos dê sabedoria e que possamos orar e falar contigo todos os dias e ler a Tua Palavra também. Me dá força para fazer isso, Senhor Jesus, que eu possa ter prazer em fazer orações, em falar contigo e que eu entenda que tudo tem seu tempo. E o Senhor pode me responder de 3 formas, mas as 3 formas significa que o Senhor está me ouvindo. Obrigada pela lição de hoje e que tenhamos uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Eu espero que você tenha gostado da nossa lição de hoje. E eu te aconselho, como eu disse no começo do vídeo, a olhar as nossas lives sobre o tabernáculo, a lição da semana passada que a tia Mirella deu. Nós também temos no canal uma lição sobre a Páscoa, muito legal. Também aconselho vocês a olharem. E é isso, pessoal. Nós ficamos por aqui hoje. Amanhã nós temos culto, às 10 horas da manhã, aqui no canal, nosso culto ao vivo, tá bom? E semana que vem nós vamos iniciar uma série maravilhosa de histórias bíblicas, hein? Então fique ligado com a gente. Semana que vem, sábado, 10 horas e amanhã aqui no canal, tá bom? Uma semana abençoada, que vocês leiam muito a Bíblia essa semana, que vocês leiam a história que a gente teve, que vocês se lembrem do versículo que a gente leu e também que vocês orem e falem muito com Deus essa semana, tá bom? Um super beijo, tô morrendo de saudade de vocês. Beijo. Tô muito feliz de estar aqui também falando com vocês, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, até a próxima.